Muito bem, você chegou até aqui no final do capítulo 1. Espero que você tenha curtido bastante todos os vídeos que a gente foi conversando ao longo desse capítulo. Vocês perceberam a proposta do nosso livro didático, que é justamente trazer esses recursos digitais para que haja uma aproximação do autor com o leitor. A nossa ideia aqui é permitir que ao longo da leitura eu e você podamos nos encontrar e discutir outros temas, ampliar um pouco mais o nosso conteúdo. Então agora, nessa primeira aula de revisão, que é o nosso capítulo 1, nós vamos explicar um pouquinho do que foi abordado nos conceitos, a forma como nós trabalhamos essa parte matemática da nanotecnologia, que é um dos pontos chaves do capítulo 1. Eu espero que você tenha entendido isso, senão eu vou deixar bem claro aqui agora nesse bate-papo com você. O capítulo 1, ele traz uma abordagem matemática que é fundamental para que você possa entender o quão pequeno é a escala do nanômetro. Vocês perceberam aí que nós iniciamos o capítulo 1 com uma abordagem matemática, comparamos aí explicamos, melhor dizendo, que o tamanho do universo é relativo, depende do ponto de vista de comparação. Você deve ter observado depois, já mais à frente dentro da sua leitura, a explicação da diferença entre as 3 escalas de tamanhos que nós discutimos dentro da obra, a macroescala, que é tudo aquilo que é grande eu consigo enxergar com os meus próprios olhos, a microescala, que aí já tem uma diferença, algumas coisas microscópicas eu consigo enxergar com meus próprios olhos, como por exemplo um fio de cabelo. No entanto, outras estruturas menores que estão abaixo do limite da resolução humana, eu já não consigo enxergar. Então eu já tenho que fazer o uso dos microscópios ópticos, aqueles dos laboratórios de biologia, para que a gente possa identificar um pouquinho mais os objetos, as estruturas e ter maior riqueza de detalhes com a ampliação que esses equipamentos nos dá. E por fim chegamos na nanoescala, onde tudo é invisível aos olhos humanos. Então, o que nós estamos discutindo dentro da nanoescala é a necessidade de equipamentos mais sofisticados, que nós vamos definir como os microscópios eletrônicos. Note que microscópio eletrônico, ele não é eletrônico porque liga na tomada, mas sim porque ele usa feixe de elétrons. E esses feixes de elétrons é o que nos dá uma resolução muito grande para enxergar coisas muito pequenas. Então, logo ali nas 2 primeiras páginas do capítulo 1, você deve ter percebido que o texto vai te levar a essa compreensão e principalmente a diferença entre macroescala, microescala e nanoescala. Ao longo depois você vai seguindo no livro, nós vamos fazendo algumas comparações e o mais curioso, acho que você deve ter percebido isso dentro do livro, é que o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo da tabela periódica, bastaria apenas 10 átomos de hidrogênio enfileirados lado a lado para que você atingisse já 1,2 nanômetros. Isso é bem interessante e a compreensão dentro do momento que você fez essa leitura e que eu gostaria que você entendesse por que nós discutimos essas relações, é para mostrar que o mundo nano está intimamente ligado ao mundo atômico molecular. Ou seja, átomos e moléculas estão abaixo de 1 nanômetro, na sua grande maioria. Claro, podem existir moléculas como as proteínas, que têm tamanhos muito maiores e já se encaixam dentro da nanoescala. Mas o objetivo aqui é justamente mostrar que pequenos agregados de átomos já são suficientes para você construir uma nanoestrutura. Você deve ter observado mais à frente ao livro, nós comparamos esse agrupamento de átomos como se fosse peças de Lego. E é bem interessante, se você já brincou com Lego, vai entender muito bem esse meu exemplo. Porque quando você brinca de Lego, você coloca peças unitárias e constrói uma estrutura mais complexa, né? Uma estrutura maior. Se você associar cada peça de Lego a átomos e moléculas, onde você constrói uma nova estrutura a partir disso, essa é a comparação dizendo que a nanoescala ou o mundo nano está intimamente ligado ao mundo atômico molecular. Basta aí dezenas ou dezenas ou centenas de átomos para que você já consiga construir uma nanoestrutura. Isso é bem interessante e por isso nessa aula de revisão a gente pode conversar um pouco mais e dialogar sobre outros pontos de vista, principalmente discutir novos assuntos. É muito comum achar na literatura dizendo que a nanotecnologia é a última fronteira da ciência. Vamos conversar sobre isso porque isso é bastante interessante.
Note que, ao chamá-la de a última fronteira da ciência, o que basicamente nós estamos querendo discutir com essa frase de efeito é dizer que ali, após a escala nano, você entra no mundo dos átomos e das moléculas. Então, a última fronteira da ciência não quer dizer que não existe mais ciência após a nanotecnologia, ou não existe mais desenvolvimento ou pesquisa. Não é nesse sentido. O fato é que a nanotecnologia é a última fronteira que separa os materiais do mundo atômico, do mundo molecular. Então, nós estudamos as propriedades dos átomos, nós estudamos as propriedades das moléculas, mas quando nós utilizamos e construímos nanoestruturas, novas propriedades emergem e surgem desses materiais, e isso que faz a nanotecnologia ter o potencial que tem. Então, observe que ao longo da leitura do capítulo 1, nós trouxemos essa abordagem matemática. Tem um vídeo que nós explicamos lá na página 17, que mostra a construção do termo nanotecnologia, quando é que ele foi expressado pela primeira vez, e tudo isso para nos trazer a relação matemática que vai cair lá na página 18, onde a gente explicou, mostrou uma tabela com os potenciais na base de 10, como é popularmente chamado. Você percebe que nano é um prefixo dentro da nossa escala, dentro da escala de tamanhos, dentro dos prefixos que a matemática nos ensina sobre coisas muito grandes e coisas muito pequenas. Nano significa 1 bilionésimo do metro, ou seja, 10 a menos 9. Em outras palavras, seria 1 milímetro dividido 1 milhão de vezes, ou seja, algo extremamente pequeno. Então, ao longo desse livro, ao longo do capítulo 1, eu te convido a trabalhar um pouco mais esses conceitos de matemática, os conceitos de potência na base 10 e principalmente a questão da proporção desses expoentes, qual a diferença entre pico, nano, micro, enfim, de mega, quilo, giga. Tudo isso faz parte da compreensão de unidades de medidas para coisas que são muito grandes, como, por exemplo, expressar a distância entre a Terra e um outro planeta, ou então unidades de medidas para expressar coisas muito pequenas. E aí a gente já está falando abaixo da escala do micro, do nano e assim por diante. Basicamente, nesse primeiro capítulo, eu quero que você exercite um pouco esses conceitos matemáticos. E para isso, nós colocamos lá na página 20, na página 21, diferentes estruturas correlacionando todas elas com seu tamanho em nanômetros. Portanto, existe a possibilidade de você fazer aí algumas conversões. Você pode exatamente praticar esses exercícios pensando, vamos lá na página 20, a levedura tem 10 mil nanômetros. Quantos microns isso representa? Então, se você sabe que a relação entre micron e nanômetro é da ordem de 10 à terceira, você vai entender que uma levedura tem 10 microns, que é a mesma coisa que 10 mil nanômetros. Outros exemplos lá na página 20 que vocês observaram é o tamanho do diâmetro de um nanotubo de carbono, em torno de 5 nanômetros, o tamanho de um anticorpo, que varia de 10 a 15 nanômetros, e aí citamos o tamanho do piolho, da bactéria, do cromossomo, do DNA, do vírus, da gripe, que está em torno de 80 a 100 nanômetros. Note, você tem ali nessa página 20, na página 21, diversos exemplos de estruturas, moléculas, enfim, tem vários exemplos ali que você, inclusive, pode fazer um exercício de associar onde cada uma dessas estruturas se encaixam, ou na macroescala, ou na microescala, ou então na nanoescala. E aí, logo na sequência, na página 21, em um vídeo que você assistiu, você deve ter percebido que a gente apresentou alguns simuladores. Então, observe, meu aluno, minha aluna, meu leitor que está aqui acompanhando esse livro, que o nosso objetivo aqui é que você entenda o quão pequeno é a nanoescala, que você explore os simuladores para compreender as diferenças de tamanhos entre os objetos e, principalmente, como está lá, aprender hoje a observar ou ter acesso a informações sobre tamanhos e estruturas de alguns objetos e conseguir classificá-los dentro dessas 3 escalas de tamanhos que a gente vem discutindo aí no primeiro capítulo. Esse assunto é bem interessante porque ele conecta com aquela curiosidade que a gente apresentou num vídeo lá na página 23, que dizia que qual é o limite do olho humano, né? Qual é o limite que nós conseguimos enxergar? E ali vocês devem ter percebido
que existe em torno de 10 a 20 microns, é o limite de capacidade dos olhos humanos de enxergar estruturas e objetos. Claro, nós não estamos discutindo enxergar com riqueza de detalhes, muito pelo contrário. Nós estamos apenas tentando traçar um limite, que é o limite da resolução dos nossos olhos, e espero que você tenha entendido essa curiosidade. Muito bem. De posse disso, ao longo do primeiro capítulo, se você entendeu essa abordagem matemática que abriu o nosso livro, você foi levado a uma compreensão de por que o mundo nano é diferente. E com dois exemplos muito legais que nós abordamos logo mais à frente, que é a diferença entre a cor de uma nanopartícula de ouro e a cor de uma suspensão de nanopartículas de prata. Então, o que nós queremos mostrar nessa segunda parte do capítulo 1, vamos chamar assim, é que quando você reduz demais o tamanho do material, quando você consegue fazer o que nós chamamos no mundo científico, numa linguagem mais técnica, de confinamento quântico, ou seja, eu tenho um material com tamanho tão reduzido que eu acabo fazendo com que novas propriedades surjam desses materiais. Por isso que o ouro, como nós conhecemos na forma macroscópica, com os nossos próprios olhos, ele tem a coloração dourada. No entanto, se eu reduzir da macroescala para a nanoescala, fazendo uma síntese de nanopartículas de ouro, vocês vão observar que eu vou ter uma nova cor. Essa nova cor é uma das inúmeras novas propriedades que surgem devido aos efeitos quânticos de tamanho reduzido. Eu sei que parece um palavrão para você isso, efeitos quânticos de tamanho reduzido, mas é bem curioso você pensar que quando você confina dezenas, centenas de átomos numa estrutura tão pequena, esses efeitos quânticos surgem do fato de você estar numa situação, numa escala tão especial que as novas propriedades passam a ser, então, o ponto-chave de conversão, vamos chamar assim, entre a macroescala e a nanoescala. Conversão de quê, professor? Conversão entre as propriedades que eu observo no mundo macroscópico são completamente diferentes das propriedades que eu vou observar na nanoescala. A leitura ficou bastante tranquila, vocês vão ter mais à frente, depois de algum outro momento, principalmente nos próximos volumes dessa coleção, alguns experimentos que vão mostrar essa mudança de cor em nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata. Então, nesse momento, a gente está apenas fazendo uma introdução. Outra abordagem bem interessante que você encontrou ali na página 26 e 27 é sobre uma nova situação que acontece quando você reduz demais o tamanho do material. Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, ou já fizemos esse experimento, ou temos pelo menos esse conhecimento do cotidiano. Você sabe, se você pegar um comprimido efervescente, se você triturar esse comprimido, você está reduzindo o tamanho dele. Ou seja, está reduzindo o tamanho dos grãos que integravam aquela pastilha maior. Tá, professor, e daí? O que acontece quando eu reduzo o tamanho do material? Quando você reduz o tamanho de um material, você aumenta o número de átomos na superfície. E a reação sempre começa de fora para dentro. Ou seja, o comprimido efervescente vai reagir, obviamente, com o meio aquoso e os átomos que vão iniciar essa reação são os átomos que estão mais externos. Portanto, se a matemática nos diz que você reduz o tamanho e aumenta o número de átomos na superfície, então você aumentou a reatividade. E esse é o ponto-chave para que a nanotecnologia hoje consiga aplicar esses materiais na indústria, onde quer que seja, porque nós, de fato, temos hoje a possibilidade de explorar essa reatividade em favor de um processo industrial, de uma síntese de algum tipo de aplicação. Nós fizemos ali um recorte bem interessante na nossa página 26, que mostra ali 3 exemplos, né? Uma estrutura que tem 58 átomos no total, 24 na superfície, o que representa 41% dos átomos na superfície desse material. Quando nós reduzimos isso para 14 átomos, 10 deles estão na superfície, nós aumentamos de 41% para 83%. De novo,
essa maior porcentagem de átomos na superfície, que nós chamamos tecnicamente de efeitos de superfície, ou seja, eu reduzo o tamanho, aumento a reatividade, porque eu aumento o número de átomos na superfície, é o ponto-chave para a gente explicar por que hoje nanopartículas, enfim, a nova área chamada de nanocatalisadores tem despertado muita atenção nas aplicações industriais, porque o que você quer de um catalisador é que ele acelere a reação. Se ele está na forma nanométrica, esse poder de acelerar a reação é muito maior. Então, você pode fazer esse experimento em casa. Basta você pegar um comprimido efervescente, um inteiro, e depois triturar, colocar a mesma quantidade de água, despejar os dois ao mesmo tempo, disparar o seu cronômetro e você, no final, vai conseguir identificar aquele que dissolveu mais rápido ou que finalizou a efervescência mais rápida. Tudo bem? Maravilha! Bom, depois disso, nós explicamos sobre as classificações dos nanomateriais. É uma parte do livro que a gente traz um conceito mais técnico, mas o objetivo ali é lhe mostrar que, assim como na química, na física, na biologia, nós temos que ter alguns parâmetros de classificação. Eu preciso enquadrar esses nanomateriais em alguma classe. Então, ele pode ser um material 0D, que é quando todas as dimensões dessa estrutura estão dentro da nanoescala, ou seja, esse é um material 0D, as suas 3 dimensões estão dentro da nanoescala. Depois nós explicamos o material 1D, onde nós sabemos que pelo menos uma dessas dimensões estão fora da nanoescala. Então, se você pega, por exemplo, um nanotubo, você vai ter ali o diâmetro que representa 2 dimensões, você vai ter exatamente essas 2 dimensões dentro da nanoescala, e o comprimento desse nanotubo, que inclusive pode atingir aí até unidades de microns, ou seja, é no comprimento que ele foge da nanoescala, mas ele preserva 2 dimensões ali dentro da nanoescala. Depois, lá na página 30, nós apresentamos os materiais 2Ds, e os materiais 2Ds nós precisamos fazer aí dar um destaque ao grafeno, que é um dos materiais mais promissores da nanotecnologia nos últimos tempos. O grafeno já tem muitas aplicações acontecendo com ele, principalmente na parte de eletrônica, principalmente na parte de materiais mais leves, resistentes e flexíveis. Em algum momento mais à frente, a indústria vai conseguir explorar a transparência do grafeno para a criação de dispositivos eletrônicos. Então, o grafeno é um material que nós chamamos de material 2D, porque 2 dessas suas dimensões estão fora da nanoescala. Então, como assim, professor? Eu não entendi. Bom, se o grafeno é uma folha de papel sulfite, nós podemos entender que no comprimento e na largura, eles podem ter tamanhos fora da nanoescala. No entanto, a sua espessura sempre vai estar preservado dentro da nanoescala. Vale destacar que no caso do grafeno, a espessura, um grafeno de monocamada, de uma única camada, a espessura do grafeno é a espessura de um átomo de carbono. Então, note que a gente está, de novo, dentro dos materiais 2D, que são extremamente promissores, como nanofilmes, nanocamadas, nanocoatings, que são recobrimentos nanométricos que se aplicam em determinada superfície. Eles são materiais extremamente promissores e, do ponto de vista de classificação, fica claro, então, que ele tem 2 dimensões que podem estar fora da nanoescala, mas sempre uma outra dimensão preservada. E aí, por fim, nós vamos para os nanomateriais tridimensionais, ou os nanomateriais 3Ds. Nesse caso, o que você percebeu pela evolução do nosso diálogo aqui, que os materiais 3Ds, eles vão ter as 3 dimensões, podem estar fora da nanoescala. Professor, quando você diz fora da nanoescala, você está se referindo abaixo de 1 micron ou abaixo de 100 nanômetros? Nós já falamos isso num vídeo lá atrás. Quando eu falo de nanoescala, por definição, eu estou me referindo
essa faixa de tamanho, esse range, né, de 1 a 100 nanômetros, tudo bem? Lógico que isso é uma classificação, isso é um parâmetro que nós utilizamos para classificar os nanomateriais. Então, nesses materiais 3Ds, a gente está falando de uma outra classe de materiais que podem ou não ser nanos, então a gente aí tem um mundo completamente vasto e diverso. E o que eu gostaria de destacar, depois de passar por essa parte de materiais 0D, 1D, 2D ou tridimensionais, é falar sobre os dois métodos de produção desses materiais. Percebam que a construção do livro ela vai numa ordem didática, numa ordem onde você consegue compreender a forma como eu quero que você entenda a nanotecnologia. Por que eu estou dizendo isso? Esse livro é uma construção de mais de 10 anos testando uma metodologia de ensino nas escolas. Então eu pude ir percebendo se era mais fácil ou mais difícil para os estudantes entenderem um determinado conceito ou um determinado tópico que a gente estava discutindo, porque justamente eu me parava para pensar, será que com essa abordagem eles conseguem compreender qual é a classificação de um nanomaterial e depois como sintetiza um nanomaterial? Então, por isso que na página 30 e 31, eu consigo trazer para você uma sequência que já foi validada em sala de aula. Fica muito mais fácil você entender, primeiro, como se classifica um nanomaterial e depois você entender como que se fabrica esse nanomaterial. Porque após a produção, após a síntese de um nanomaterial, você vai classificá-lo dentro de uma daquelas 4 condições que a gente já discutiu anteriormente. Tá, beleza, professor, eu já entendi essa parte, agora me explica, então, como é que eu produzo um material? Muito bem, para você produzir uma nanopartícula, você pode ter 2 rotas, vamos chamar de 2 eixos de produção. Um método físico, que é o método top-down, de cima para baixo. Basicamente, se você já passou pela experiência de moer alguma coisa, você então já aplicou o método top-down no seu dia a dia. Vou explicar melhor. O método top-down, ele é um método físico, ele é um método de redução de tamanho. Então, basicamente, eu tenho um material maior, vou fazer a moagem desse material produzindo partículas cada vez menores. Então, esse é o método top-down. O que ele tem de desvantagem? Ele não vai te trazer homogeneidade, ele não vai te trazer uma regularidade na distribuição de tamanhos. Obviamente é um método mais simples, mais barato, mas dependendo do tipo de aplicação, se ela for mais sofisticada, esses métodos não interessam, tudo bem? Então é um método físico, eu não tenho uma reação química, eu tenho alguma estrutura maior, eu vou reduzir esse tamanho e então eu vou produzir partículas menores. Pronto. O método bottom-up, ou de baixo para cima, é o método que nos correlaciona como brincar de Lego. Brincar de Lego é brincar de baixo para cima, é pegar unidades isoladas e produzir estruturas maiores, produzir estruturas mais complexas. Portanto, se cada peça de Lego é um átomo, quando eu faço uma estrutura com algumas dezenas ou centenas dessas peças, eu automaticamente já consigo estar ali dentro da nanoescala. É assim que se faz. Tá bom, professor, eu já entendi a correlação com o Lego, mas eu quero vir na vida real, na prática. Bom, aí nós estamos falando de uma rota química. Se o método top-down é uma rota física de moagem, o bottom-up, ou de baixo para cima, é uma rota química. Como assim? Você vai fazer uma reação. Nessa reação, você vai colocar os átomos para reagir e esses átomos vão se ligar um ao outro, aumentando a sua estrutura. Eu sei que pode ser meio que irreal você parar para pensar assim, tá bom, mas como é que os cientistas sabem como parar esse crescimento? Porque um átomo vai se ligando ao outro e eles vão aumentando de tamanho. Como interromper esse crescimento? Essa é a parte que nós já dominamos em laboratório, que é a parte de estabilização das nanopartículas, a parte de estabilização do processo de crescimento. Então, eu tenho algumas estratégias na bancada de laboratório que eu consigo, de fato, interromper esse crescimento e produzir ali nanopartículas com tamanho adequado, dado ao tempo de reação química.
Então, recapitulando aqui, o método bottom-up é o método onde eu faço uma reação química, coloco os reagentes, coloco ali as condições e os parâmetros experimentais, produzo essa nanopartícula. Muitas das vezes o tamanho está relacionado com o tempo de reação. Isso é bem interessante, porque eu consigo controlar o meu tamanho se eu controlar meu tempo de reação, meu tempo de bancada ali. E eu tenho estratégias para estabilizar esse crescimento e depois fazer a funcionalização. Funcionalização é uma palavra nova que não está na sua leitura, por isso na aula de revisão a gente sempre amplia um pouquinho esses conceitos. A funcionalização é preparar a nanopartícula para o meio em que ela será aplicada. Te explico. Se eu quero uma nanopartícula que vai se dispersar em meio aquoso, eu preciso fazer com que ela tenha uma funcionalização hidrofílica. Eu preciso que a nanopartícula goste da água, então ela é hidrofílica. Se eu quiser uma nanopartícula que goste de meio orgânico, de meio oleoso, eu preciso então recobrir a superfície dessa nanopartícula para que, com moléculas orgânicas, para que ela se disperse nesse meio que automaticamente, por ser diferente da água, seria um meio hidrofóbico, tudo bem? Então, note, o que eu quero para vocês é, se você tiver curiosidade para entender um pouquinho mais sobre os métodos top-down e bottom-up, eu sugiro você depois estudar um pouquinho mais, pesquisar isso na internet, acessar alguns livros, alguns materiais didáticos, para que você consiga aumentar a riqueza de detalhes. Acho que nesse bate-papo ficou claro aqui para gente que os métodos de síntese podem ser por rotas físicas ou podem ser por rotas químicas. E quando eu falo de rotas químicas, não existe só uma, tá, pessoal? Existe uma variedade. Coprecipitação, termodecomposição, método Sol-Gel, enfim. Poderia falar aqui diversos nomes de métodos de produção de nanomateriais utilizando a estratégia bottom-up, de baixo para cima. Seguimos. Logo depois, na parte final do capítulo 1, a gente traz diversos exemplos de mudanças de propriedades, né? Que é o tópico onde isso é surpreendente, ou seja, se eu tenho um material que eu conheço na forma macro e quando eu reduzo ele na forma nano, eu percebo que as novas propriedades são estratégicas para que eu faça novas aplicações tecnológicas. Então a gente cita aí o caso do silício. A gente cita também a evolução dos telefones celulares, a gente já falou disso, né? Hoje os celulares mais modernos, como da Apple e da Samsung, já tem aí transistores de 5 a 7 nanômetros. Pense comigo, quanto mais transistores estiver dentro do seu celular, mais potente ele será. Portanto, a nanotecnologia é a grande responsável pela miniaturização dos componentes eletrônicos. Tanto é que nós já abandonamos a era da microtecnologia e por isso que nós já estamos na era da nanotecnologia. Mesmo que seja na eletrônica, hoje é a nano que domina todos os componentes desses circuitos. Claro, há aí alguns outros que ainda são de tamanhos microscópicos, mas basicamente a grande maioria dos componentes de um circuito eletrônico, de um chip, hoje já estão reduzidos aí na escala do nanômetro. Então a gente explica isso ali na página 32 e 33, explicamos também sobre o comportamento do alumínio, né? Todo mundo já tomou refrigerante numa latinha de alumínio e sabe que o alumínio na forma macroscópica é utilizado em muitos utensílios do nosso dia a dia. No entanto, se você reduzir esse alumínio a um tamanho nanométrico, você vai perceber que jamais você poderia colocar esse alumínio em contato com o ar, porque ele seria extremamente explosivo. E você observa, mas professor, por que uma lata de alumínio de refrigerante ela não explode em contato com o ar? Porque ali você está observando o alumínio na forma macroscópica, ele tem outras propriedades. Quando você reduz o tamanho dele para a escala do nanômetro, ou seja, faz um que nós chamamos de nanopower, né? um pó com grânulos nanométricos de alumínio, ele se torna tão reativo que basta ele entrar em contato com o ar que ele vai entrar em combustão, ele vai entrar numa reação extremamente violenta. E aí, nessa discussão ali que a gente fez, a NASA está muito interessado em criar o que nós chamamos de combustíveis sólidos. Então, os combustíveis sólidos podem ser uma ótima estratégia para
os novos mecanismos de propulsão de foguetes. Hoje, basicamente, a propulsão de foguete é feita com gases. Então, se você tiver um combustível sólido capaz de reagir violentamente e gerar energia a partir dessa reação, e aí você conseguiria concentrar essa energia, que é uma reação extremamente exotérmica, você consegue converter essa energia em energia de propulsão. Então, isso é muito interessante, reduziria demais o tamanho do tanque de armazenamento de combustível dessas naves espaciais. Então, fica aí a leitura para você que gosta um pouquinho dessa parte aí de exploração espacial. Tanto é que lá na página 36 e 37 a gente cita sobre a presença da nanotecnologia em Marte. Exatamente isso. A nanotecnologia já pousou em Marte e não foi uma única vez. Basicamente, ela está embarcada em diversos dispositivos hoje da NASA, em diversos rovers já lançados ao planeta vermelho. Então, saiba que a nanotecnologia pode ter se desenvolvido ainda mais rápido, porque percebeu-se o potencial que ela traria à exploração espacial. Então, a gente sabe que a tecnologia dessas missões espaciais são muito avançadas, né? Se você olhar lá para a missão Apollo, você vai perceber que tem diversas tecnologias lá naquela missão que foram o divisor de águas para uma nova era tecnológica aqui na Terra. Então, percebam que a busca, né, por essa exploração espacial também é uma busca por uma inovação, por uma evolução mais rápida da tecnologia. Por fim, a gente fecha o exemplo ali com o caso dos protetores solares. Isso é interessante porque se a gente analisar essa relação dos protetores solares, principalmente do ponto de vista regional aqui no Brasil, a gente sabe que tem alguns estados que a população é mais consciente do uso, outros estados não. Mas o que nós queremos abordar aqui nessa página primeiro, não é exatamente essa cultura de usar ou não protetor solar, mas sim trazer para você a informação de que hoje você tem protetores solares extremamente eficientes, inclusive com fator de proteção que chega a 100%, porque esses protetores solares são utilizados, estão embarcados dentro dele nanopartículas de dióxido de titânio ou nanopartículas de óxido de zinco. Tanto o titânio quanto o zinco, na forma nanométrica, eles são capazes, então, de refletir completamente toda a luz e aí aumentando o fator de proteção de maneira assustadora. Além disso, por eles serem nanopartículas e, portanto, extremamente pequenas, a gente vai perceber que eles oferecem uma maior transparência. Então, é uma nova categoria de protetores solares, onde você não teria aquele esbranquiçamento ao passar na pele, mas sim teria uma maior transparência. Isso, do ponto de vista estético, é muito interessante. Então, essas nanopartículas de óxido de zinco ou de dióxido de titânio são tão pequenas que elas não refletem a luz visível e, por consequência, também geram um fator de proteção muito maior. Combinado, pessoal? E aí a gente chega no final do capítulo 1. Você já deve ter treinado aí, se não, depois dessa aula de revisão, você tem alguns exercícios de fixação para fazer. São exercícios bem interessantes. A gente começa com uma abordagem matemática desses exercícios. Nós começamos também depois pedindo para você aprender um pouco mais sobre as comparações de tamanhos, aprendendo aí a correlacionar coisas que estão na macroescala, microescala ou nanoescala. Então, esse primeiro capítulo, ele trouxe uma abordagem matemática, começamos por esse assunto, depois nós explicamos as propriedades especiais que surgem devido aos efeitos quânticos de tamanho reduzido, ou seja, quando eu reduzo demais o tamanho de um material, novas propriedades emergem dele e eu utilizo essas novas propriedades para inúmeras aplicações. E depois, na parte final do capítulo 1, nós trouxemos alguns exemplos de que hoje as grandes inovações tecnológicas estão sendo construídas a partir dessa certeza que as novas propriedades que surgem dos nanomateriais são propriedades que oferecem aí mais possibilidades de aplicações tecnológicas. Então, a gente citou o caso do silício, citamos o caso do zinco, do titânio, citamos o caso do alumínio, citamos o caso também do grafeno, dos outros nanomateriais, classificamos eles, aprendemos as rotas de síntese
Então, esse primeiro capítulo, pessoal, chegando ao fim aqui da nossa aula de revisão, ele é um capítulo de apresentação do mundo nano para vocês. Ele mostra, e gostaria que você assim reconhecesse ou entendesse, ele mostra o quão pequeno é a nanoescala, mas o quanto é surpreendente as novas propriedades que surgem dos nanomateriais. Então é um capítulo que abre aqui o nosso livro, que abre a nossa coleção. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de revisão da nossa coleção e eu espero que você tenha chegado aqui e que esse bate-papo, de alguma forma, possa lhe trazer aí mais conteúdo, mais conhecimento para você e lhe preparar agora para finalizar esses exercícios, tá bom? Só para fechar, depois que você assiste essa aula de revisão, você então vai poder ir fazer alguns exercícios mais avançados e depois também poder realizar um simulado. Então, nesse simulado, você vai entender, vai receber a sua pontuação e automaticamente vai lhe dar aí um feedback de qual foi o seu aproveitamento e o seu conhecimento. Perceba que essa obra foi criada para você também se instruir de forma independente. Então, os vídeos que estão dentro dela é um momento em que nós podemos conversar, nós podemos aqui trocar uma ideia e apresentar novos conceitos, apresentar novos assuntos e, portanto, se você assistiu todos os vídeos, fez uma leitura concentrada, entendeu tirou suas dúvidas através de suas pesquisas ou acesso aos novos materiais de referência, você então está pronto para finalizar esse capítulo 1 da obra, tá bom? Eu vejo vocês no capítulo 2 com novos vídeos muito interessantes e também a gente vai para uma segunda aula de revisão lá no finalzinho depois da sua leitura. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra já já, logo ali na frente. Um grande abraço!